Debates do Povo. Olá, boa tarde, Fortaleza. Muito boa tarde a toda a região do Cariri. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é sexta-feira, 29 de outubro, Dia Nacional do Livro. E está no ar mais um Debates do Povo, a sua companhia de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Em Fortaleza, na frequência 95.5 FM, na CBN Cariri, pela FM 93.5, ao vivo ainda no YouTube do Povo Online e no Facebook, o Povo Online e o Povo CBN. A reforma do imposto de renda, aprovada pela Câmara e em tramitação no Senado, consegue a proeza de desagradar a praticamente todo mundo, incluindo entes federativos, empresas, profissionais liberais, economistas. Os críticos avaliam que, do jeito que está, a reforma não gera crescimento econômico, não aumenta a tributação da renda e nem diminui a do consumo, além de causar perda de arrecadação pela União, estados e municípios. Alguns especialistas ainda alertam que o descontrole fiscal pode ser pior do que uma pandemia. Enquanto o Senado tenta encontrar uma saída, o governo federal poderá recorrer a uma medida provisória para ampliar a faixa de isenção de R$ 1.900 para R$ 2.500 mensais de renda mensal. Dois pontos especialmente sensíveis do texto são a tributação de dividendos e a extinção dos juros sobre capital próprio, modalidades de remuneração das empresas aos seus acionistas. Devido aos impasses, a votação da proposta deverá ficar para 2022, e isso se não for engavetada definitivamente. Mas por que tanta polêmica e insatisfação? É sobre isso que vamos conversar a partir de agora. Ao debate! No programa de hoje, recebo aqui no estúdio intangível e material da Rádio Povo CBN, numa conversa remota com cada um em sua residência ou escritório, recebo Ângelo Coronel, senador pelo PSD da Bahia, relator do projeto de reforma do imposto de renda, diretamente de Salvador, na Bahia. Recebo Gabriel Quintanilha, especialista em Direito Público e Tributário e professor da Fundação Getúlio Vargas. Está aqui direto do Rio de Janeiro, Gabriel. Direto do Rio de Janeiro, muito bem. E recebo, claro, como sempre, você que também participa do programa pelo WhatsApp, 8596090099, ou pelo YouTube, o Povo Online. Pode mandar mensagens também pelo Instagram e pelo Facebook da Rádio O Povo CBN. São 16 horas e 8 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito boa tarde, senador Ângelo Coronel. Muito boa tarde, Gabriel Quintanilha. É um prazer recebê-los aqui, ver, claro, que estão todos em boa saúde. Isso é que é o mais importante nesses tempos tão desafiadores. Vamos então começar? O fato do dia. O fato do dia. Isso é o seguinte, senador. Opa, entrou aqui agora também conosco aqui Plínio Bortolotti. Eu não sei, antes eu achei que o Plínio poderia estar com algum problema, então eu não sei, mas está aqui também conosco Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo. E vamos começar aqui, antes da gente começar a falar propriamente do projeto, eu vou ler aqui a manchete de alguns dos principais portais de notícias do país e eu queria saber em seguida a opinião de vocês. O que vocês consideram fato do dia? O que vocês dariam, se fossem, digamos, diretores de jornalismo desses portais, o que você daria como manchete, né? Considerando o maior destaque do dia. No portal O Povo, a manchete é: decreto, Camilo Santana, governador do Ceará, amplia para 80% público nos estádios e exige vacinação. No UOL, manchete é: antes de greve, estados congelam ICMS de combustível por 90 dias. Esse é o tema também aqui do G1. Congelamento do ICMS é pequeno alívio no preço dos combustíveis. No R7, presidente da Câmara, Lira, apoia a decisão dos estados de congelar impostos sobre combustíveis.
E agora já... não, na Folha também, mudou aqui, a manchete também é sobre isso. Em meio à ameaça de greve, ICMS sobre combustíveis é congelado por 90 dias. Já no O Globo, a manchete é CCR vence leilão da Via Dutra com desconto de pedágio. É sobre quem venceu lá o leilão da Via Dutra, a empresa que venceu. E também esse é o tema do Estadão, também sobre esse leilão da Dutra. E aí, então, eu queria saber agora de vocês, o que vocês consideram aí o fato do dia até aqui. Caiu aqui o senador, teve problema aqui, já ele deve estar voltando, caiu a conexão com ele. Deixa eu começar aqui com Gabriel Quintanilha, a gente nem testou o seu áudio. Gabriel, por favor, liga o seu microfone. Boa tarde, obrigado pela presença. Qual o fato do dia, na sua opinião? Boa tarde, Marcos, tudo bem? Uma honra estar aqui, Plínio. Feliz com a oportunidade de poder falar sobre os momentos que nós estamos vivendo no Brasil. Sem sombra de dúvidas, na minha opinião, o fato do dia é a movimentação dos estados para o congelamento do ICMS sobre combustíveis como uma tentativa de segurar o preço, enfim, tendo em vista essa alta que nós estamos vivenciando diariamente no Brasil. Muito bem. Plínio Bortolotti, na sua opinião, qual o fato do dia até aqui? Você precisa ligar o microfone, Plínio, senão a gente não vai te ouvir, Plínio. Olá, boa tarde a todos, então. Boa tarde, Gabriel, senador. O senador saiu, deve ter caído, né? Acho que caiu a conexão dele. Estão pedindo aqui para a produção entrar em contato com ele agora. Vamos lá. Ok. Mas tem um fato que parece lateral, mas diz muito da situação que a gente vive no país hoje, é o fato do presidente Bolsonaro não comparecer à COP26, né, a Conferência do Clima, que é um tema que o Brasil sempre dominou, sempre foi vanguarda, sempre foi exemplo para o mundo. Agora, o que é mais dolorosa é a explicação que o Mourão deu para o fato de Bolsonaro não ir à COP26, que seria, aspas, todo mundo vai jogar pedra nele, fecha aspas. Ou seja, ele reconhecendo que existe, digamos, quase que um consenso internacional de críticas, né, ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro. É mais uma situação lamentável e vexatória que o Brasil passa. Muito bem, está aí, Plínio Bortolotti está aqui, o senador Ângelo Coronel voltou aqui, já está restabelecendo a conexão conosco. Está nos ouvindo bem, senador? Tudo bem, está me ouvindo bem agora? Sim, estamos ouvindo, obrigado. Ótimo. Aí por retornar a conexão. Vamos lá. Então, eu queria saber, antes da gente começar a falar sobre a reforma do imposto de renda, na sua opinião, qual o fato do dia até aqui? O que o senhor daria como manchete no seu jornal aqui? O Gabriel disse que seria mesmo essa questão do ICMS, né? Que deu aqui, que está nesse momento como manchete em vários portais. Já o Plínio acha aí que a ausência do nosso presidente... Eu acho que a manchete do dia, meu amigo Marcos, queria cumprimentar você, cumprimentar também aí o Gabriel, o Plínio. A manchete do dia é que o presidente da República está organizando para se tornar senador vitalício. Saiu essa notícia nos corredores de Brasília que estava o grupo do Centrão articulando para já, após o término do seu mandato, ele ser transformado em senador vitalício. Estão nos principais blogs do Brasil. Eu acho que esse aí talvez seja o fato mais pitoresco do dia de hoje, sexta-feira. Olha aí. Aí então a chapa está esquentando mais ainda, né? Essa eu confesso que eu não estava a par. Muito obrigado aí pela informação, senador. Mas vamos lá, vamos começar a falar aqui. Já tem mensagens aqui de gente nos ouvindo aqui. O Tiago Silva Bezerra já começa. Existe expectativa de aprovação da reforma ainda este ano? E aí eu já vou começar aqui pedindo para o senador nos avaliar, relator, pegando aqui o embalo aqui na pergunta do Tiago Silva Bezerra, que o senador, relator da proposta no Senado, ele pudesse há alguma expectativa dessa reforma, desse projeto, né, de reforma do imposto de renda tão Tardan, diga. Eu recebi para relatar talvez o pior projeto que já tramitou no Senado da República. Eu nunca vi um projeto eivado de erros, um projeto que não beneficia o contribuinte e ainda frustra a receita dos entes federados, porque o contribuinte não está satisfeito, municípios não estão satisfeitos, os estados não estão satisfeitos e até a própria União perde receita também.
Então, quer dizer, é uma peça que já foi apelidada de Frankenstein, porque, na verdade, não consegue agradar ninguém. Eu estou tentando lavrar o relatório, modificando o projeto como um todo, para tentar negociar com a Câmara para este relatório da minha lavra, da minha autoria, ele passe pelo Senado, que não vai ter problemas, e que chegue na Câmara, ele seja acatado pelos deputados federais. Porque, como o projeto entrou pela Câmara, a nossa casa é a segunda a opinar e depois, caso não mude ou mude, volta para a Câmara Federal novamente. Como vai ter mudanças, vai voltar para a Câmara dos Deputados. Só que aquilo que for corrigido pelo Senado corre o risco da Câmara desconsiderar e valer esta peça linda, maravilhosa que eles colocaram aí para os contribuintes brasileiros, aliás, para a sociedade brasileira como um todo. Então, se não tivesse acordo, confesso a vocês que esse projeto não tem prazo para sair das minhas mãos com esse relatório pronto, porque daqui a pouco vamos discorrer sobre itens que são verdadeiros absurdos. É só você me convocar para falar. Pô, vamos falar. Eu quero ouvir aqui também agora, vamos lá, já queremos detalhar esses itens, por que são absurdos. Deixa eu começar aqui ouvindo também o Gabriel Quintanilha, você também, eu vi que você deu um sorriso aí quando o senador começou a falar, está me parecendo que você está plenamente de acordo com a avaliação que o senador faz sobre o projeto, do jeito que está, é isso? Olha, Marcos, eu vou lhe falar, esse PL 2337, ele conseguiu atingir a unanimidade. Ele faz mal para todo mundo, né? Não tem como alguém gostar do PL 2337 e me dá, como técnico do direito tributário, uma alegria muito grande em perceber que o senador Coronel está realmente empenhado em melhorar esse projeto. Porque o Brasil tem um problema seríssimo de regressividade no sistema tributário e esse problema precisa ser solucionado. E essa regressividade não é atacada no PL 2337. O PL 2337, além de prejudicar estados, municípios, a própria União, prejudica o investidor. Ela afasta o investimento do Brasil. O PL 2337, ao tributar a distribuição de lucros e dividendos e acabar com o juros sobre capital próprio, ela destrói qualquer interesse de investimento no país. E não resolve o problema que o governo federal tentou colocar como sendo o grande problema, que é o fato do rico pagar menos tributo. Isso não se resolve. Veja, no PL 2337, só pontuando esse detalhe, você continua tendo uma pessoa prestadora de serviço, por exemplo, um médico, um advogado, ou o que quer que seja, com uma pessoa jurídica, faturando no Simples Nacional, pagando menos tributo, eventualmente, que a sua própria secretária. Você não tem a solução do problema. Foi um PL feito para aumentar a carga tributária, que, no final das contas, reduz a carga tributária e gera perda de arrecadação. Ou seja, o senador está perfeito na sua colocação e, realmente, esse PL é um monstro. Eu acho até que Frankenstein é elogio, porque o Frankenstein é bonito, é bonito. O Frankenstein é simpático. Vamos lá, Plínio Bortolotti. Tem a impressão que o Plínio vai discordar de algumas coisas que o Gabriel falou aí. Mas vamos lá, deixa eu ouvir aqui. Não. Plínio Bortolotti. Não, até agora não. Por que você olha para a minha cara e já discordar de alguém, Tardan? Porque, pelo que ele falou aqui que não resolve o problema porque as empresas, da questão de tributação das empresas. Mas vamos lá, depois você... Vai lá, com a palavra, eu acho que a burocracia em conta de impostos, por exemplo, prejudica todo mundo, inclusive as empresas. Eu não sou favorável que se apene as empresas, de maneira alguma, né? O que eu sou desfavorável é a regressividade, que o Gabriel disse aí. Ou seja, regressividade significa o quê? Quem ganha menos paga mais imposto. Porque imposto no Brasil é cobrado sobre consumo e venda, né? Produtos, né? Mercadorias. Quer dizer, é inadmissível você ter um peso grande sobre gêneros de primeira necessidade, por exemplo. Então, eu concordo plenamente que a cobrança de impostos num país justo ela tem que ser progressiva. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, né? Do ponto de vista da soma e também do percentual, né? Mas eu vou... essa é a questão. A outra coisa que eu vou dizer rapidamente, para depois ouvir o senador, né, explicitar os absurdos que ele disse aí, é que uma reforma tributária no Brasil... Ainda o governo não apresentou, ele apresentou remendos, apresentou pedaços, e cada vez que não é aprovado, ele se queixa dizendo que o
Congresso não deixa ele trabalhar. Né? Mas, na verdade, não são reformas, são remendos que ele tenta corrigir alguma... Como é um remendo agora que ele vai fazer para superar, para ultrapassar o teto dos gastos em 2022, pagar o Auxílio Brasil em 2022 e deixar depois a bomba no colo do próximo presidente que assumir. É um absurdo isso. Mas antes eu quero contar uma curiosidade sobre o senador Ângelo, viu, que eu ouvi na CPI, viu, então não é segredo. Ele perguntou, acho que foi uma pessoa lá, ele vai se lembrar disso, perguntou se ele era coronel do Exército ou da PM. Ele disse, não, é só meu sobrenome mesmo. Só para alertar que o coronel... Foi o Pazuello, pois é. Isso não é só meu sobrenome, então, porque certamente o Pazuello ia fazer alguma, né? Tipo assim, algum elogio e tal. Ele se soltou, e eu dando corda a ele. No final, eu tive que dar o checkmate. Muito bem. Mas, gente, senador, diga quais são os principais problemas e qual é a sua proposta de solução, a sua ideia de solução para esses problemas. Primeiro ponto, imposto de renda pessoa física e jurídica. Já estou fazendo um projeto autônomo para desmembrar a tabela da isenção do imposto de renda pessoa física desse projeto. Então, no meu relatório, ele vai ser suprimido e vou, na outra semana, protocolar um novo projeto, aumentando a faixa de isenção para que a gente consiga atingir aí em torno de 20 milhões de contribuintes isentos. Hoje nós somos aí... R$ 2.500, é isso? A faixa de renda mensal seria essa, para quem estaria Não, hoje é 1.900 fração, o governo nesse projeto veio a 2.500, eu vou elevar de 2.500 para 3 e alguma coisa. Então, esses cálculos estou aguardando. Hoje, com 3, a gente pula de 15 para 18 milhões, aproximadamente, de contribuintes isentos, do total de 32. Mas eu ainda quero aumentar um pouco mais para chegarmos aí a 20, 22 milhões de contribuintes, pessoas físicas isentos do imposto de renda. E vai ficar somente aí quem ganha uma faixa maior. Aí vai ser tributado de acordo com a tabela que já está hoje no domínio público. O segundo passo, Tadã, o projeto começa com uma heresia tão grande, questão, por exemplo, tributação de lucro e dividendo acumulado. Imagine que você tem a sua empresa, guardou o seu lucro durante 2, 3, 4, 5 anos e não distribuiu para os seus sócios, para você e seus sócios. Pronto, você guardou, reinvestiu na empresa, comprou máquina, fez o que você achava que deveria fazer. Pronto. Só que o governo diz nesse projeto, a partir agora deste ano, vai tributar em 15% os dividendos acumulados. Ou seja, você já foi tributado a 34% lá atrás, e quando você distribuir para os sócios, tem que pagar 15%. O que é que vai acontecer? Até dezembro, muitas empresas vão simplesmente distribuir esses dividendos acumulados para fugir desse imposto de 15%. E aqueles que não fizerem isso, quando chegar em janeiro, vai ajuizar. O que é que vai acontecer? Vai ter um contencioso fiscal nesse país jamais visto na sua história. E, nesse ponto, nem um contribuinte vai ganhar, porque vai ter que pagar a escritório de advocacia para ajuizar a ação. E nem a União vai receber, porque está sob júdice. Ou seja, é um capítulo que botaram que eu não sei se esses economistas são do Brasil. E inventar esta regra de tributar dividendos acumulados, isso é a maior loucura que já existe na face da Terra. Fora isso, nós temos outros pontos. O imposto de renda hoje, total, dá 34%, somando aí o 15% do IR, 9% da contribuição social e mais 10% do adicional de imposto de renda. O doutor Gabriel sabe que esse adicional de imposto de renda, de 20 mil por mês, ou seja, 60 no trimestre, eu não sei, ainda não consegui descobrir quantos anos já tem que não houve nenhum reajuste nesse acréscimo de 20 mil reais por mês no trimestre. E isso dá uma casa aí de mais 10% aí de imposto. Só que esses 34%, o governo propôs nesse projeto cair para 26%, 34% para 26%. Como é que ele fez isso? Na contribuição social sobre lucro, ele reduz 1 ponto, mas também tira os incentivos
cádia de medicamentos da lista positiva, equipamentos de hospital de primeira necessidade. Sabe o que vai acontecer com isso? Quando o Concefaz fez alguns acordos no passado de PIS e COFINS, atrelou a isso. Aí o remédio na prateleira vai passar para mais 30%. Ou seja, ele diminui 1% da contribuição social sobre lucro e os medicamentos básicos da lista positiva, a tendência é subir 30%. Aí vem, para você, Tardan, diminuir o imposto de renda de 15% para 8%, ele condicionou que tem que aumentar 1,5% na CEFEM, que é a contribuição sobre minério. Quem recebe esse dinheiro são os estados produtores e municípios produtores. Não é uma distribuição equânime, como é feito hoje no pré-sal, porque o subsolo é da União, como o pré-sal também é da União. Então, o que aconteceu no pré-sal? Foi dividido por todos os entes da federação, mas no caso da CEFEM está restrito somente aos estados e municípios produtores. E com isso, ele reduz de 15% para 8% de imposto de renda, mas coloca 1,5% no CEFEM. Você sabe o que acontece com isso? Um aumento do CEFEM de 1,5% tem uma arrecadação extra de 6 bi. E com a redução do imposto de renda de 15% para 8%, há uma frustração de 60 bi. Você perde 60 bi caindo de 15% para 8% e cresce 6 bi, aumentando 1,5% na CEFEM. 54 Eu não sei que conta é essa. Eu não sei que conta é essa que a economia fez, mas é o que está no nosso projeto, que está hoje sobre a minha relatoria. Muito bem. Senador, eu queria que o senhor continuasse aqui. Eu quero ouvir também, o Gabriel deve ter perguntas para fazer aqui, o senador, imagina. E vamos bater um papo, eu quero também saber aqui, ouvir o Plínio, enfim, os nossos ouvintes que estão mandando mensagem, mas eu tenho que chamar um rápido intervalo agora. Intervalo aqui na transmissão na rádio, porque a gente continua sem intervalo a conversa aqui pelo YouTube e Facebook, mas na rádio faremos um rápido intervalo. Eu convido você que está nos acompanhando a continuar aqui participando, interagindo, mandando perguntas, comentários. Pode ser pelo WhatsApp, o 8596090099, ou pelo YouTube, o Povo Online. São 16 horas e 26 minutos. Até já. Vou trocar de máquina. Vai lá. Gabriel, eu não tive tempo aqui no início para a gente te explicar direito, mas você fique bem. É um programa que você está vendo, é bem descontraído. Você pode assim, interagir, não precisa só esperar eu convocar, né? Eu passar a palavra, assim, digamos, para vocês. Você pode, assim, também fazer perguntas, como eu disse aqui para o senador. Diga, eu vou sair aqui, vou tentar trocar de máquina, porque a energia voltou aqui. Eu acho que dá para eu sair do celular, que a tela está muito pequenininha. Tá bom, por favor. Vou sair e volto. Mas volte. Tá bom? Eu estava ouvindo o senador falar, porque realmente essa medida do PL 2337 é uma medida muito cruel, né? E só amplia aquilo que o Plínio estava comentando, que é a regressividade do sistema. Veja, nós temos um problema mais grave do que tributar o mais rico, é permitir que o mais pobre tenha acesso ao mínimo existencial. E quando você tributa medicamento para fins de redução da tributação das pessoas jurídicas, você realmente está aumentando a regressividade do sistema. Nós não temos uma solução viável no Brasil que não uma reforma mais ampla. Nós temos umas curiosidades no Brasil interessantes, Marcos, como, por exemplo, aqui não se tributa a aeronave e embarcação. Existe maior externalização de riqueza do que uma embarcação, do que uma aeronave? Quem tem helicóptero é rico, né? Eu não conheço pobre que seja dono de helicóptero. Ou jatinho, né? Não é? Então, assim, nós temos essas questões que precisam ser solucionadas e realmente não são. E no Brasil a gente foca muito em tributar o mais rico. Calma, tem que tributar o mais rico, sim. Mas, antes disso, é preciso desonerar o mais pobre. Porque se você cria um imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, hoje no Brasil, qual vai ser o resultado imediato disso? Ok, o mais rico vai, em vez de comprar 2 iates, ele vai comprar um só. Em vez de viajar para Paris todo final de semana, ele vai final de semana sim, final de semana não. Agora, se você aumenta a tributação dos bens da vida mais essenciais, o que vai acontecer? Se aumenta a tributação de medicamento, o pobre fica como? Ele vai deixar de comer. Então, assim, a lógica é muito simples, sabe? E essa lógica que, infelizmente, não é seguida tecnicamente pelo nosso legislativo, né? E esse Por quê, hein? Por quê? Por que é tão difícil assim? Eu preciso alertar também que essa lógica passou vários governos, né? Por exemplo, a falta de correção na tabela de imposto de renda vem desde correção zero desde 2015. De 96 para cá, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, foi corrigido abaixo da tabela. O Sindifisco
que é o Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal, eles calculam que de 96 para cá tem uma defasagem de 113%. Ou seja, a tabela do imposto de renda precisaria ser corrigida em 113% para voltar ao mesmo índice de 96. Ou seja, se hoje a isenção é 1.900, a isenção hoje, né, vai até 1.900? A isenção, Gabriel? 1.900 uns quebrados. 1.900, ela deveria ser R$4.000. Então, quem ganhasse até R$4.000 não pagaria imposto de renda. Exatamente. Quer dizer, quem ganha equivalente a R$4.000 em 1996 não pagava imposto de renda. E hoje está quase na maior alíquota. Debates do Não, Povo. hoje, Estamos voltando aqui. além do quem é sacrificado também junto com os mais pobres é a classe média. Estamos de volta. Hoje conversando contra-cheque. sobre reforma do imposto de renda. Estamos recebendo Gabriel Quintanilha, especialista em direito público e tributário, professor da Fundação Getúlio Vargas, recebendo Plínio Bortolotti, jornalista do Povo, e recebendo também Ângelo Coronel, senador pelo PSD da Bahia, relator do projeto de reforma do imposto de renda que está tramitando no Senado Federal. Ele agora ele saiu durante o intervalo da transmissão aqui na rádio, ele saiu para trocar de computador, né, de conexão, e já ele está voltando aqui para a nossa conversa. E o Gabriel, no intervalo, estava explicando aqui, né, Gabriel, os pontos assim, que há anos e anos e anos permanecem sempre nessa... no que se refere à questão fiscal no Brasil, né? Por que isso, Gabriel? Exato. Nós temos uma tributação. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que nós tributamos patrimônio, renda e tributamos produção, circulação e consumo. A gente tem um tributo, tem coisa mais louca do que você tributar a industrialização. A gente tributa a industrialização, sabe? É a indústria que desenvolve um país. A gente vai lá e tributa a indústria. Sob a ideia de que vamos estimular a produção de combustíveis, a gente tem lá e tem a CID de combustíveis, e ninguém se pergunta por que combustível é caro, sabe? Então, assim, quando a gente quer estimular um setor, a gente tributa ele. O Brasil é o país mais ao contrário no tocante à tributação que a gente é capaz de discutir. Então, assim, a reforma tributária hoje, ela é mais do que essencial. Gabriel, mas não era essencial no governo anterior? Não era, sempre foi essencial. O problema é que o Brasil parou no tempo no tocante à sua tributação e nós temos discussões que são muito essenciais no momento em que a economia está avançando, no momento em que a economia está mudando, em que nós temos hoje novas tecnologias. No Brasil não se sabe como se tributa a criptomoeda. E a gente ainda está discutindo como é que vai ser feita a tributação do imposto de renda ou se vamos ou não atualizar a base de cálculo, como bem disse o Plínio. Em 96, o cara que estava ganhando o equivalente a R$4.000, ele não pagava imposto de renda, ele era isento. Hoje ele paga 22,5%. Porque ninguém atualizou a base de cálculo. E aí, ao mesmo tempo, Tardan, eu faço aqui uma crítica construtiva, né, porque todas as nossas discussões elas batem no judiciário. E já houve essa discussão no judiciário acerca do aumento indireto do imposto de renda pela ausência da atualização da base de cálculo. Porque, a partir do momento que você não tem a atualização da base de cálculo, você tem uma majoração indireta. Basta levar em consideração essa matemática simples. Em 96, se eu ganhasse 4.000, eu não era tributado. Bom, o STF disse que não é uma majoração indireta. O STF também tem adotado, de forma recorrente, decisões judiciais que protegem o fisco. Decisões que são focadas no orçamento público e não no direito do contribuinte. Né? A proteção do orçamento público passa a ser o grande mote do judiciário e, por outro lado, você tem um legislativo que não avança nos debates, que fica nas questões políticas. O PL 2337, caso aprovado, do jeito que está hoje, ele vai ser o maior absurdo jurídico que o país já viu. Um projeto de lei que muda a tributação de pessoa física e de pessoa jurídica, que não foi objeto de debate, onde não foi chamado nenhum especialista para discutir esse assunto, para discutir os efeitos. Não houve uma audiência pública, não houve uma discussão do PL 2337, nenhum especialista foi chamado para discutir o PL 2337. Então, assim, é um PL, PL fast food, sabe? Parece que eu estou indo numa loja de fast food pedindo um hambúrguer. Vamos mudar o imposto de renda que está errado há 20 anos? Vamos como? Opa, peraí, tem um projeto de lei aqui, a gente aprova ele correndo, ninguém viu. Eu tenho a sensação que a gente está nos pacotões de Natal. Viu, Tardan? Diga, Tardan. A primeira pergunta que você fez é por que não é corrigida?
A resposta é simples e direta, porque é o jeito mais fácil de fazer dinheiro. Você não... Por isso que os governos não corrigem. Pode ser governo do PT, do Temer, da Dilma, né? Se fosse outro governo, talvez não corrija. Aí eu preciso de dinheiro, o que eu faço? Eu não vou corrigir a tabela de imposto de renda que a maquininha vai girar. É isso que vai acontecer, é isso que acontece. Outra coisa também que no Brasil é muito estranho, né, comparando com outros países, não sei se o Gabriel acha disso, que no Brasil a herança também é muito pouco taxada. O máximo que se taxa de herança parece que é 3,5%, 4%. E às vezes quando a gente fala em taxar a herança, a pessoa diz, mas meu... Oi? O Ceará é 8%. Desculpe. O Ceará chega a 8%. 8% taxação de imposto. E quando se fala em taxar a herança, mas a minha família deixou uma casa para mim, eu vou ser taxado. Não, você pode estabelecer níveis de taxação. Você não vai taxar uma pessoa que deixa uma casinha lá de herança. Você pode estabelecer níveis, né, de taxação. Você taxa aquele cara que deixa uma herança que a pessoa não consome na vida toda, né? E outra coisa também, que eu acho que isso os governos sabem, né, porque é impossível não saber isso. Se você cobra menos imposto de pessoas mais pobres, e mesmo na classe média, o que vai acontecer? Vai aumentar o consumo. A economia vai girar mais. Né? O cara que é bilionário, ele não vai comer mais porque ele está pagando pouco imposto de renda, ou vai comer menos se descontar um pouco o imposto de renda dele. Se ele tem 20 carros, ele não vai comprar mais 30 carros. Então, se você põe dinheiro na mão das pessoas mais pobres e da classe média, em certa medida, porque aí a classe média que não pode viajar, vai viajar, ou vai viajar um pouco mais, né? Bom, e por aí vai. Agora, isso demora um pouquinho mais para acontecer, e os governos precisam de dinheiro para ontem. Então, o que eu faço? Não corrijo a tabela de imposto de renda. Deixa eu ouvir aqui, muito bem. Senador Ângelo Coronel, já de volta aqui conosco. Por que, diante de tantas barbaridades, né, tanto o senhor aí falou com muita indignação sobre vários pontos da reforma, né, que o senhor considerou, como é que foi que o senhor disse no início, a maior barbaridade jurídica que esse país já viu, algo mais ou menos parecido com isso. Por que, então, isso foi aprovado dessa maneira na Câmara e qual é a expectativa do senhor de dificuldades, de desafios para mudar do jeito que deve ser mudado? Tem que ligar o seu microfone. Precisa ligar o seu microfone, senador. Está desligado. Ufa, pronto, agora sim. A Câmara aprovou numa rapidez, realmente, vou até ser redundante, numa rapidez célere, porque nunca vi um projeto de uma magnitude dessa não ser discutido. O relator ouviu pouco e os que ele chegou a ouvir, eu acho que também não deu ouvidos. Eu estou aí quase um mês com essa peça, abri o meu gabinete para ouvir a todos os segmentos do país, tenho viajado vários estados, hoje mesmo já fiz palestra no Rio Grande do Sul para instituições de contabilidade, Sindilojas, ontem foi Fé Comércio, e assim eu tenho feito para ouvirmos a dor do pagador, porque o governo está, evidentemente, querendo receita, mas a receita para vir tem que sair do pagador, que são os contribuintes. Então, nada como ouvi-los. O único segmento que eu não consegui ouvir até então é o do imposto de renda pessoa física, porque, como as classes mais baixas que serão, vamos dizer assim, mais beneficiadas com a tabela que veio do governo, mesmo eu não concordando, achando pequena, mas, de qualquer maneira, está tendo um reajuste aí da ordem de 31%, e as demais faixas de 13%. E para vocês terem uma ideia, só o índice inflacionário de 2015 para cá já monta 41%. Então, a nossa ideia é que a gente, pelo menos, corrigisse as faixas pelo índice inflacionário. Mas também eu não quero ser populista nem irresponsável de aplicar em todas as faixas e criar um colapso nos entes federados. Por isso que eu estou focando mais no aumento da tabela da primeira e segunda faixa, para ver se a gente chega aí, como eu disse no início do programa, a atender aí em torno de 18, 20 milhões de contribuintes isentos. E 12 milhões vão continuar pagando, evidentemente, com uma alíquota menor. Essa é a nossa ideia. A Câmara, ao não ouvir os segmentos, eu acho que ela pecou. Mas eu não vou aqui fazer críticas, porque eu acho que cada casa tem o seu regimento, cada casa tem o seu modus operandi, e cá no Senado
como é a casa revisora, nós temos por obrigação ouvirmos até a exaustão todos os segmentos envolvidos. É isso que eu estou fazendo. Já combinei com o presidente Rodrigo que devo protocolar o projeto do imposto de renda pessoa física autônomo na próxima semana, após o feriado. Espero coletar a assinatura da maioria dos senadores presentes para que a gente aprove com rapidez e vá para a Câmara. E espero que a Câmara também siga esse mesmo raciocínio. E vamos deixar a reforma do imposto de renda pessoa